Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, deixa seu comentário, deixa teu like, compartilhe essa mensagem, propague o Evangelho de Cristo. Isaías 55, a palavra diz que Deus só dá semente a quem semeia e pão para quem tem fome. Irmãos, guarda uma coisa no seu coração. Para quem tem fome, Deus dá pão. Mas para quem semeia, Deus dá sementes. Deus não dá sementes para quem tem necessidade. Para quem tem necessidade, Deus dá pão para matar a fome dele. Deus dá pão para quem tem fome, mas semente para quem semeia. Irmão, se você não semear, Deus não vai dar semente para você. Deus só coloca a semente na mão do semeador. Jesus falou: um semeador saiu a semear. Com toda certeza, a semente está atrelada ao homem. Não é mesmo? Quem tem a semente? É o homem. A mulher é o campo. Campo e semente, irmão, está totalmente atrelado. Deus instituiu uma lei, a semente e o campo. A mulher é o campo, mas quem tem a semente é o homem. Se o homem não tivesse o campo, como é que ia funcionar? Não ia funcionar, não ia germinar a semente, não ia fluir. Então, querido, você precisa ter semente e você precisa ter campo, entendeu? Se você não entender isso, as coisas não vão funcionar na sua vida. Então, Deus dá semente para que você semeie em um campo, né? Jesus falou que o campo é o mundo, não é? Quando se trata de Mateus capítulo 13, se você ler com cuidado, você vai perceber Jesus falando um monte de parada. Ele fala que o mundo é o campo e que o Filho do Homem passou a semear coisas boas, a semente boa, mas também o diabo também semeou a má semente, que é o joio. Os dois estão crescendo junto, a semente boa e a semente ruim, mas no final Deus vai liquidar a semente ruim e vai jogar no fogo, né? Depois o discípulo, qual o significado disso aí? Jesus fala, o campo é o mundo, a boa semente quem semeia é o Filho do Homem. Então, querido, guarda uma coisa, Deus dá semente para você semear. Você precisa semear na vida das pessoas. Palavras são sementes, né? Irmão, Deus colocou sementes dentro de você. Você nasceu com sementes. Esse reino, esse mundo, ele funciona dessa forma. Esse mundo, ele funciona dessa forma. É uma lei que Deus instituiu, o campo e a semente. Você joga a semente no campo e ela vai germinar. Amém? Mas guarda uma coisa no seu coração. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, Deus só dá semente para quem semeia. Se você não é um cara que planta, Deus não vai dar nada para você, irmão. Você precisa entender como é que funciona o reino espiritual para que você prospere. Pão Deus dá para quem tem fome, para quem tem necessidade. Cesta básica se dá para quem tem necessidade, mas semente Deus dá para quem semeia. Guarda uma coisa no seu coração, presta atenção. Jesus falou, aquele que tem, está em Mateus 13, mais lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Tem gente que acha que Deus age por afeto ou por dosinha. Oh Deus, eu sou um coitado, eu não tenho nada. Olha aqui minha vida, Deus. Irmão, Jesus falou que Deus, aquele que tem, mais lhe será dado. Por quê? Porque aquele que tem é aquele que dá. É aquele que expressa generosidade. Jesus falou, dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordante, sacudida, vos darão. Porque com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos. O padrão de medida que vocês adotarem, vocês serão medidos. Então preste atenção aqui, rapidinho.
A gente precisa pegar a inspiração do Espírito. Então veja bem, presta atenção, Deus só dá semente para quem semeia. Jesus falou, aquele que tem mais lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que tem vai ser tirado. Então, irmão, guarda uma coisa, Deus não está à procura de coitadinhos, Deus está à procura de alguém que entenda a sua identidade em Cristo. Deus está à procura de alguém que conheça o seu verdadeiro propósito em Cristo. Alguém que tem uma natureza celestial dentro dele. E que ele não precisa de dinheiro para expressar generosidade. Generosidade faz parte da natureza dele. Semente é consequência daquilo que eu sou. A semente vai vir por quê? Porque a semente corre atrás de alguém generoso. A semente ela vem atrás de alguém generoso. Porque a semente não foi feita para ser comida, a semente foi feita para ser plantada. Tá virando galinha agora? Joga a semente, você enche o papo? Não, querido. Você tem que plantar, essa é a chave da prosperidade. Olha esse mundo aí. Ele funciona de que maneira? É a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Você planta feijão, você vai colher feijão. Você planta milho, você vai colher milho. Conforme a espécie da semente, é o seu fruto. Eu semeio amor, vou colher amor. Deus, quando quis colher o arrependimento do homem, o que Deus semeou? Deus semeou amor, porque Deus amou um mundo perverso como esse, de tal maneira que deu a sua unigênita semente, Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que produz em nós arrependimento. Deus, quando quis produzir arrependimento no homem, Deus não chegou aqui e falou assim, olha, seus infelizes, agora vou destruir tudo agora. Caia chuva de enxofre sobre vocês e morra todo mundo. Não, Deus não fez isso. Deus enviou o seu Filho. Deus se humilhou, se tornou uma semente, se tornou um homem. Nasceu dentro de uma manjedoura, irmão. Dentro de um curral. Viveu uma vida simples, sendo rico por conta de você. E ele semeou amor porque ele queria colher arrependimento de você. Então guarda uma coisa no seu coração. Preste atenção no que eu vou te falar. Aquele que tem, mais lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Eu aprendo muita coisa com essas parábolas meio que parece que está fora de nexo, né? Parece que não faz sentido, mas a Bíblia diz que Jesus abriria o seu sermão, a sua pregação, a sua ministração em parábolas. E em parábolas ele proclamaria coisas ocultas desde a fundação do mundo. Para quê? Deus está à procura de alguém que seja diligente, que tenha vontade de descobrir o que ele falou. Preguiçoso não desfruta o reino de Deus, não. Gente que tem preguiça não vai. Deus só dá mapa para quem quer encontrar tesouro, irmão. Se você não tem sede e fome de examinar as Escrituras, porque julgar externa a vida eterna, você nunca vai desfrutar das coisas do alto. A glória de Deus está em ocultar as coisas, mas a glória dos homens está em descobrir. Há uma sede dentro de nós em ser pessoas, como é que eu poderia dizer? Ai, a palavra agora fugiu. Nós temos desejo de investigar as coisas de Deus. O homem ele é um investigador, ele gosta do mistério. Ele gosta das coisas misteriosas. Irmão, esse monte de religião que existe no mundo aí revela a fome pelo sobrenatural da humanidade, porque a igreja não está sendo sal, ela se tornou um sal insípido, e um sal insípido não tem sabor, você não gera fome nos outros. Os outros olham, as pessoas querem olhar para você, ela quer ver o quê? Ela quer ver o sobrenatural, quer ver o milagre, ela quer ver coisas extraordinárias na sua vida, mas se ela não vê, ela não vai sentir vontade nenhuma de servir a Deus. Os religiosos deixaram Jesus chato. Jesus não é chato. Jesus nunca teve problema com pecador. Jesus sempre teve problema com religioso. Esse é o grande lema. Quem enche o saco de Jesus é religioso, porque não entende o sobrenatural. Jesus era extraordinário, ele era muito legal.
Ele era extremamente bacana, mas a religiosidade deixou Jesus chato. Esse Jesus aí que a religiosidade criou, esse Jesus que as pessoas conhecem aí, totalmente distorcido da Bíblia. Esse não é o Jesus que eu conheço na prática. O Jesus que eu conheço na prática é santo, é puro e, além de tudo, é agradável. Uma vez que ele me tocou, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu nunca mais quis entender. Eu li a Bíblia, eu não estava entendendo. Deus falou para mim, irmão, André, come a carne, filho, deixa os espinhos. Quando você come o peixe, você come os espinhos? Então não come os espinhos não, cara. Vai lá e come a carne. Deus, não estou entendendo nada. Come a carne. Tá bom, Senhor. Eu não queria mais entender, irmão. Uma vez que Deus me tocou, eu não quis mais entender nada. Eu só queria ser tocado de novo. Aleluia. Uma vez que Deus tocar você, nunca mais você vai querer raciocinar se oração em língua funciona. Tem gente que fica, será que orar em língua funciona mesmo? Pelo amor de Deus, uma vez que você orar em línguas e o fogo de Deus cair sobre você, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Aleluia! Eu comecei falando de semente, estou terminando falando de oração em línguas, porque é assim que funciona. Nós não vivemos na caixinha, na regra, mas sim no fluir do Espírito. Aleluia, Jesus Cristo! Deus é tremendo, queridos. Deus é tremendo. Deus é fantástico. Deus é legal. Se eu pudesse agora, se você fosse uma caixinha e eu tivesse um pendrive e pegasse tudo que eu já experimentei dele e colocasse em você, se eu pudesse, mas eu não posso. Experiências com Deus são individuais. Minha oração é que você tenha experiências com Deus. Como esse Deus é vivo, é poderoso. Aleluia. Então, querido, guarda uma coisa no seu coração. Presta atenção. Aquele que tem, mais lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Se você ficar reclamando para Deus, ai Deus, meu Pai do céu, o que está acontecendo comigo? Até o que você tem vai ser tirado. Deus quer que você tenha ciência que você tem. Deus quer que você tenha ciência que você é um rei, que você é um filho, você tem uma natureza celestial. Deus quer que você, irmão, expresse aquilo que Ele criou você. Deus quer que você joga para fora aquilo que Ele colocou dentro de você, uma natureza generosa, uma natureza amorosa, não uma natureza miserável. Isso não faz parte da personalidade que Deus colocou dentro de você. Essa personalidade é uma personalidade falsa que o diabo colocou em você, de miséria, de pobreza, de avareza. Isso não faz parte da natureza de Deus. André, eu não tenho nada, como é que você quer que eu expresse generosidade? Como assim você não tem nada? Você tem palavras, irmãos. Vai aí na rua, expulsa um demônio, cura um enfermo, abençoa a vida de alguém. Comece a abençoar a vida de alguém, comece a expressar generosidade. Seja generoso. Em nome de Jesus Cristo. Deus só dá semente para quem tem. Deus só dá semente para quem semeia, mas pão Ele dá para quem tem necessidade. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. A alma generosa prosperará e aquele que atende será atendido. Esse Deus é fantástico. Enquanto você não entender que você tem, você nunca vai dar. Enquanto você não entender que você tem, você nunca vai dar. Você precisa entender que você tem. Você tem a graça de Deus sobre a sua vida. A graça de Deus que te faz, que te traz a condição de expressar generosidade. 2 Coríntios capítulo 8, a Bíblia diz que a igreja dos macedônios, no meio de grande prova de tribulação, expressou grande generosidade. Irmãos, naquele contexto, eles estavam sendo atacados por Roma, Macedônia era rica sim, mas naquele contexto não era, eles estavam sendo
atacados, usurpados por Roma, eles estavam pobres, muita prova de tribulação, e a Bíblia diz que eles expressaram imensa gratidão, imensa generosidade para que os irmãos que estavam na Judéia. Por quê? Porque aqueles homens receberam a graça de Deus. E a graça é uma expressão da graça de Deus, a generosidade. Eu nasci de novo, irmão. Fiquei generoso. Já nasci de novo, já queria expressar generosidade. Isso faz parte da minha verdadeira identidade. Você tem. Para de se comportar como um coitadinho. Você tem. Ah, André, não tem, eu não vejo, mas você não precisa. Para de olhar para fora, começa a olhar para dentro. Você tem uma natureza celestial. Você nasceu em uma família real. Você não é rei porque você tem dinheiro, mas por conta da sua natureza de rei. Você é rainha por conta da natureza que você tem. Sua identidade está apoiada numa natureza real. Eu não sou rei por conta de uma posição, eu sou rei por conta de uma natureza real dentro de mim. Um sangue azul correndo dentro de mim. Tem um sangue celestial correndo dentro de mim. Para a gente não perder o raciocínio, Deus só dá semente para quem semeia, mas pão Ele dá para quem tem fome. Você quer semente? Começa a semear. André, eu quero prosperar financeiramente. Começa a dar dinheiro que você vai ficar bom, hein? A espécie de semente que você planta que você vai colher. Um dia minha esposa começou a dar um monte de roupa. Irmão do céu, passou um mês, chegou um caminhão de roupa para ela. Falei, nossa, com roupa funciona também, Deus? Irmão, aquilo que você semeia, você colhe. Deus falou para Noé, enquanto durar a terra, chuva e sol, semeadura e colheita. Todos os ciclos naturais desse planeta vai funcionar enquanto durar a terra. Entenda os mistérios que Jesus deixou para nós nas parábolas. Jesus sempre falou de semente, de campo. Entenda, ainda me falta palavras para externar a revelação que está aqui dentro de mim. Mas Deus é tremendo, Ele vai processando isso. Um beijo no seu coração. Seja rei nessa terra, em nome de Jesus.